A última mensagem do Padre Oliveira é extraordinária. Ele carrega uma urgência profunda que ecoa as vozes dos profetas ao longo da história, lembrando-nos que devemos estar preparados para o que está por vir. Saudações calorosas a todos os nossos colegas católicos. No dia, nos reunimos com corações cheios de fé e antecipação para o futuro. Que esta mensagem o guie enquanto viajamos juntos em Cristo, e pode inspirar você a permanecer conectado e comprometido nesses tempos difíceis. Enquanto enfrentamos instabilidade global e turbulência, as mensagens proféticas do Padre Oliveira iluminam as verdades mais profundas por trás do caos que nos rodeia. Suas palavras nos lembram que a espiritualidade não é apenas um refúgio, é a bússola que nos guia através das tempestades da vida. Durante séculos, as pessoas procuraram respostas para as questões de sua existência e, diante das crises atuais, muitos se voltam para os profetas, visionários e mensageiros que falam de conexões divinas e propósitos mais altos. O Padre Oliveira se destaca como uma dessas vozes, oferecendo sabedoria divina em meio à confusão e desespero. Hoje, ao testemunharmos que aumentamos os desastres naturais, conflitos, lutas econômicas e um declínio nos valores morais, o Padre Oliveira nos chama para ver esses eventos como parte de um plano divino maior. Essas lutas não são incidentes isolados, eles são sinais de cima, pedindo que despertamos espiritualmente. O que pode parecer que tragédias aleatórias estão realmente conectadas, formando uma narrativa maior que exige reflexão profunda e renovação espiritual. Esses eventos preocupantes são um sinal de que a humanidade deve retornar às suas raízes espirituais antes que seja tarde demais. Um dos temas centrais nos ensinamentos do Padre Oliveira é que os desafios do mundo não são meras coincidências, eles são convites para se reconectar com Deus. Ele acredita que a turbulência que experimentamos serve como um despertador espiritual, despertando-nos para um nível mais alto de consciência. Sua mensagem não é de medo, mas de reflexão, esperança e oração. Em vez de nos permitir ficarmos impressionados com a ansiedade e o desespero, ele nos pede a abraçar esses desafios como oportunidades de se aproximar de Deus e fortalecer nossa fé. Acima de tudo, o Padre Oliveira ecoa o chamado atemporal da Virgem Maria à oração, especialmente através da poderosa intercessão do Rosário. Em tempos de crise, a Virgem Maria pediu continuamente que nos voltamos para o Rosário como um escudo contra o mal e uma fonte de paz interior. A ênfase do Padre Oliveira na oração é clara, não é simplesmente um ato de devoção, mas uma ferramenta vital para a sobrevivência nos próximos julgamentos. A oração, particularmente o Rosário, será nossa âncora, fornecendo a força de que precisamos, pois enfrentamos lutas pessoais e coletivas. Além da oração, o Padre Oliveira fala da necessidade de uma profunda conversão de coração. Essa conversão não é apenas uma mudança intelectual ou emocional, é uma transformação completa de nossas vidas. Como a Virgem Maria enfatizou repetidamente, a humanidade deve se arrepender, confessar seus pecados e se comprometer com uma vida centrada em Jesus Cristo. Esta não é uma mera sugestão, mas um chamado concreto à ação com efeitos reais e tangíveis. A conversão envolve mais do que apenas palavras, exige uma mudança profunda e duradoura na maneira como vivemos, como amamos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Nestes tempos desafiadores, a mensagem do Padre Oliveira é clara: a oração e a conversão são essenciais para nossa sobrevivência e crescimento espiritual. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar os avisos que nos cercam. Em vez disso, devemos subir a ocasião, abraçando nossa fé e nos dedicando a uma vida de oração, arrependimento e devoção. O Rosário nos protegerá, nossa conversão nos renovará e nossa fé nos guiará através das tempestades da vida. Vamos nos unir nesta jornada espiritual, apoiando um ao outro enquanto nos preparamos para os julgamentos pela frente com esperança, fé e um compromisso renovado com Deus. O apelo urgente do Padre Oliveira para a renovação e proteção espiritual. Saudações a todos os nossos amados seguidores.
Somos gratos por ter você conosco hoje, e esperamos que essa mensagem traga paz e força aos seus corações. Junte-se a nós nesta jornada espiritual, assinando nosso canal, para que você possa se manter atualizado sobre as mais recentes mensagens e insights que estão moldando nosso mundo. Um chamado para conversão profunda e ação espiritual. O Padre Oliveira, um padre de renome do Brasil, tem sido um farol de orientação espiritual nesses tempos de grande incerteza. Suas mensagens proféticas, fundamentadas em profunda oração e reflexão, servem como um chamado para os crentes em todos os lugares, exortando-os a sofrer uma profunda conversão, uma transformação de coração e mente que é essencial para enfrentar os crescentes desafios do nosso mundo. Esses desafios não são meramente materiais ou físicos, mas têm profundas implicações espirituais. De acordo com o Padre Oliveira, a conversão de que fala não é apenas sobre mudança superficial, mas requer uma transformação profunda e interior, um afastamento do pecado e das distrações do mundo e uma volta para Deus com plena sinceridade. Esse processo de renovação é o fundamento sobre o qual os crentes construirão sua resiliência, tanto espiritual quanto mentalmente, enquanto enfrentam as tempestades da vida. Em um mundo onde as forças das trevas parecem ficar mais fortes a cada dia, essa conversão não é opcional. É uma necessidade sobreviver e prosperar nesses tempos difíceis. A mensagem do Padre Oliveira se alinha estreitamente com as profecias marianas, que alertaram sobre uma presença cada vez mais agressiva do mal no mundo. A própria Virgem Maria falou desses perigos, enfatizando que o mal não está apenas presente nos corações humanos, mas também é profundamente tecida no tecido da natureza e no mundo em geral. O Padre Oliveira reflete essa preocupação em seus ensinamentos, alertando que o poder destrutivo de Satanás busca não apenas as almas humanas corrompidas, mas também para destruir o próprio ambiente em que vivemos. A escuridão crescente, um aviso da Virgem Maria. Essa mensagem poderosa não é nova, mas se tornou cada vez mais urgente à medida que o mundo enfrenta crises ambientais, desastres naturais devastadores e guerras que abalam os fundamentos da sociedade. Uma mensagem mariana particularmente importante veio de Medjugorje em 25 de janeiro de 1991, onde a Virgem Maria destacou a crescente presença do mal e sua natureza destrutiva. As palavras da Virgem continuam a ressoar nos ensinamentos do Padre Oliveira, pois ele vê uma conexão direta entre os desastres naturais desenfreados e os ataques espirituais de Satanás. A crise climática, os incêndios devastadores, inundações e terremotos, juntamente com a poluição que devastando a terra, são vistos por muitos como uma confirmação desses avisos proféticos. O Padre Oliveira está convencido de que esses eventos não são simplesmente ocorrências naturais, mas são de natureza espiritual, indicando que as forças do mal estão trabalhando ativamente nos sistemas e na própria natureza do mundo para provocar devastação. É por isso que, segundo ele, é mais importante do que nunca se proteger espiritualmente, buscar refúgio na oração e abraçar práticas que fortalecerão nossa conexão com Deus. O poder da oração e do rosário, uma arma contra o mal. Um dos princípios centrais dos ensinamentos do Padre Oliveira é o poder da oração, particularmente o rosário, ao superar as forças do mal. A Virgem Maria pediu repetidamente a nós a orar ao rosário como uma arma poderosa contra os ataques do inimigo. O Padre Oliveira incentiva seus seguidores a abraçar o rosário com grande fervor, pois é uma oração que pode proteger não apenas o indivíduo, mas também as famílias, as comunidades e até as nações. O rosário, o Padre Oliveira acredita, não é apenas uma oração, é uma ferramenta divina para proteção e intervenção. Em um mundo atormentado pela escuridão, o rosário se torna um farol de luz, oferecendo esperança e intervenção divina quando tudo parecer perdido. A oração, oferecida com fé e devoção, tem o poder de trazer milagres em nossas vidas, e o Padre Oliveira ressalta que isso é especialmente verdadeiro diante dos desafios crescentes que enfrentamos hoje. Proteção espiritual, objetos abençoados e práticas sagradas. Ao longo da história cristã, objetos sagrados foram acalentos como fontes de proteção divina.
O Padre Oliveira segue essa tradição, pedindo aos fiéis usar itens abençoados, como crucifixos, medalhas, água bente. É claro, o rosário como meio tangível de proteção espiritual. Esses objetos sagrados não são meros símbolos, mas carregam poder real quando usados com fé. No mundo de hoje, onde a influência de Satanás parece estar ficando mais forte, o Padre Oliveira alerta que a proteção espiritual não é apenas uma opção, mas uma necessidade. O mundo está enfrentando uma batalha espiritual, e Satanás não se contenta em simplesmente corromper as almas humanas, ele está trabalhando ativamente através da natureza para provocar desastres e caos. Os objetos abençoados são vistos como escudos divinos, oferecendo proteção dessas forças malévolas. Eles são uma fonte de força para quem os usa, ajudando os crentes a permanecer fundamentados em sua fé e protegidos dos ataques espirituais que estão se desenrolando no mundo. O Padre Oliveira aponta para os desastres naturais, as guerras e a decadência moral na sociedade como sinais claros de que estamos em um período de intensa guerra espiritual. Como tal, o uso de objetos sagrados, oração e fé na proteção de Deus nunca foi tão crítica. Pensamentos finais. Um chamado para a prontidão espiritual. A mensagem do Padre Oliveira não é de medo, mas de esperança e ação. Ele está pedindo a todos nós para nos preparar espiritualmente para as próximas provações. A conversão, a oração e o uso da proteção sagrada são essenciais para navegar nesses tempos tumultuados. É um lembrete de que, embora as forças do mal possam ser poderosas, elas não são todo-poderosas. Com o rosário em nossas mãos e fé em nossos corações, estamos mais do que equipados para enfrentar os desafios pela frente. Nestes tempos, devemos recorrer a Deus com humildade e rendição, confiando em sua orientação e proteção. A abençoada Virgem Maria, como nossa Mãe amorosa, está sempre lá para nos guiar e proteger. Ao enfrentarmos os desafios espirituais e materiais do nosso mundo, vamos atender ao chamado do Padre Oliveira à conversão, oração e ação espiritual, sabendo que, através desses esforços, seremos protegidos e fortalecidos em nossa jornada. Obrigado por assistir. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos sobre as ideias proféticas do Padre Oliveira e como elas ressoam com suas experiências pessoais. Deixe seus comentários abaixo e assine nosso canal. Juntos, através da oração e da fé, superaremos os desafios que estão por vir. Que Deus o abençoe e mantenha você sob sua proteção. O poderoso apelo do Padre Oliveira para a proteção divina e ação coletiva. Saudações a todos os nossos queridos seguidores. Estamos muito satisfeitos por tê-lo conosco hoje e esperamos que esta mensagem o inspire em sua jornada espiritual. Se você ainda não o fez, assine nosso canal e mantenha-se conectado à medida que continuamos a explorar mensagens profundas que nos guiam nesses tempos desafiadores. Anjos como guardiões em tempos de crise e em tempos de grande turbulência, quando o mundo parece incerto e repleto de perigo, o Padre Oliveira enfatiza a importância crítica de invocar a proteção divina, particularmente através da intercessão dos anjos. Esses seres celestes, mensageiros de Deus, possuem a capacidade única de intervir na vida da humanidade. Eles oferecem orientação, proteção e consolo, garantindo que permaneçamos seguros em meio a tempestades da vida. O Padre Oliveira pede aos fiéis que busquem a ajuda dos anjos, principalmente porque o Brasil e o mundo enfrentam julgamentos sem precedentes. O reino angelical está pronto para nos ajudar, mas devemos alcançá-los através da oração e da fé. De acordo com o Padre Oliveira, em tempos de grande crise, como a que estamos experimentando agora com catástrofes ambientais, guerras e decadência moral generalizada, nossas orações a anjos e santos se tornam especialmente poderosos. Esses mensageiros divinos agem como portadores de escudo, protegendo-nos de danos e nos guiando para a salvação. Se você está enfrentando lutas pessoais ou desafios sociais mais amplos, os anjos são vistos como essenciais para a nossa proteção espiritual coletiva.
Unidade coletiva, um chamado à ação. A mensagem do Padre Oliveira se estende além da espiritualidade individual. Ele enfatiza que uma comunidade unida de crentes é essencial para enfrentar os testes à frente. Não devemos enfrentar esses desafios sozinhos, devemos nos reunir em oração, ação e apoio mútuo. Em momentos de dificuldade, seja causado por desastres naturais, guerras ou colapso econômico, as pessoas geralmente experimentam perda de material e desespero espiritual. O Padre Oliveira pede aos fiéis que não apenas orem, mas agir, oferecendo ajuda material e espiritual aos necessitados. A solidariedade é uma parte crucial de sua mensagem. Vai alcançar os outros com compaixão, fornecendo ajuda sempre que possível e oferecendo orações por aqueles que sofrem. O Padre Oliveira acredita que, ao compartilhar recursos, material e espiritual, os believers construirão uma comunidade mais forte e mais resiliente que pode suportar até os ensaios mais graves. A urgência dos avisos proféticos. Um dos aspectos mais poderosos da mensagem do Padre Oliveira é sua insistência em espalhar as mensagens proféticas da Virgem Maria. Essas mensagens, cheias de aviso e esperança, nem sempre foram recebidas com corações abertos. Muitas pessoas, por medo ou ceticismo, se fecharam com a orientação e a clareza oferecidas pelas profecias da Virgem. O Padre Oliveira, no entanto, enfatiza que não são as próprias profecias que devem causar medo, mas a falta de preparação espiritual para enfrentar as provações que estão à frente. As profecias servem não como fontes de medo, mas como convites para se preparar, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, para as mudanças por vir. Esses avisos divinos devem nos guiar em direção ao arrependimento, oração e renovação da fé, permitindo-nos permanecer firmes diante das adversidades. O medo de Deus, um chamado à reverência, não paralisação. O Padre Oliveira fala do medo de Deus não como uma força debilitante, mas como uma profunda reverência pelo divino. Esse medo santo serve como um lembrete de que nossas ações nesta vida têm consequências reais, tanto aqui quanto agora e no próximo mundo. É uma consciência humilhante que somos responsáveis pela maneira como vivemos e como nos preparamos para o que está por vir. Aqueles que não tomam as medidas necessárias para se preparar espiritualmente para as próximas provações correm o risco de perder não apenas seus bens materiais, mas também sua herança espiritual. A urgência desta chamada não pode ser exagerada. Um teste de fé e compromisso espiritual. A mensagem do Padre Oliveira, embora clara e urgente, não é de desgraça, mas de esperança. É um lembrete de que esses tempos desafiadores podem servir como um teste de nosso compromisso espiritual. Em vez de sucumbir ao medo, somos chamados a abraçar a oração, as práticas sagradas e a solidariedade comunitária. O caminho a seguir, segundo o Padre Oliveira, está enraizado na força de nossa fé, no uso de itens sagrados para a proteção divina e o apoio um do outro enquanto enfrentamos julgamentos. É através dessas ações, transmitindo o rosário, invocando os anjos, compartilhando recursos e convertendo nossos corações, que encontraremos a força para superar os desafios pela frente. Uma resposta coletiva, fé, oração e compaixão. O Padre Oliveira convida a todos nós para fortalecer nossa fé, intensificar nossa oração e estender a ajuda para os outros, tanto espiritual quanto materialmente. Este não é um chamado para a sobrevivência individual, mas um chamado para se unir como uma família espiritual. Os julgamentos que enfrentamos exigem uma resposta unida, uma que se baseia na força coletiva dos fiéis e da graça de Deus. Enquanto enfrentamos as tempestades do mundo atual, o Padre Oliveira nos lembra que esses tempos também podem ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao responder com compaixão, oração e fé, podemos ajudar a construir um futuro que se alinha ao plano divino de Deus. De fato, esses ensaios são um convite para aprofundar nossas práticas espirituais e abraçar o poder transformador da graça. A luz no fim do túnel. Embora esses tempos possam parecer repletos de incerteza, a mensagem do Padre Oliveira é, em última análise, de esperança.
Ele acredita que, ao abraçar esses ensinamentos, padrões, conversão, solidariedade e proteção divina, não apenas sobreviveremos, mas cresceremos espiritualmente. Através dessas práticas, podemos transformar nossas comunidades e torná-las mais fortes, mais resilientes e mais alinhadas com a vontade de Deus. Enquanto seguimos esse caminho juntos, lembremos que nunca estamos sozinhos. Com a intercessão amorosa da Virgem Maria e o apoio dos anjos, encontraremos a coragem e a força para enfrentar quaisquer desafios que surjam em nosso caminho. Vamos nos preparar espiritualmente, alcançar os outros com compaixão e confiar na presença eterna de Deus. Através da oração, proteção e unidade, superaremos essa batalha espiritual e emergiremos vitoriosos. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Suas orações, apoio e engajamento são inestimáveis enquanto percorremos esses tempos desafiadores juntos. Até a próxima vez, você pode encontrar paz, esperança e força no amor e orientação de Deus.